Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Dê a mão ao seu irmão que está ao seu lado aí. Existe uma unção nesse lugar. Existe uma presença maravilhosa em nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Sonda, que esquadrinha. Ele pode agora tocar em qualquer área da sua vida. Ele pode colocar a cura, a bênção, a vitória. Ó Deus, nós clamamos nessa hora para que o Teu Espírito possa trabalhar livremente, agora através da Sua palavra. Nós somos receptores pela fé da Tua palavra. O Senhor transmite e o seu povo recebe. Precisamos de Ti, Senhor. O mundo não tem nada para nos dar. Os homens distantes de Ti, da Tua palavra, estão perecendo. Estão, Senhor Deus, envoltos em pecados e maldições. Mas nós estamos aqui, Senhor, pedindo a Tua bênção, a Sua direção. E através da nossa fé, queremos receber tudo que vem de Ti. Tudo que é ministrado, Senhor, para essa igreja possa chegar até o nosso espírito humano e possamos edificar a nossa vida, meu Pai. Abençoa, Senhor, quebrando cadeias, dilacerando prisões espirituais. E que nessa noite haja libertação, cura. E que nessa noite, Senhor, haja a Tua provisão nas mentes, nas almas, no corpo, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Transfere essa unção para cada pessoa que está aqui. E cada um entenda o que o Senhor esteja falando. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Nós vamos ler a palavra do Deus eterno. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Nós vamos ler até o versículo de número 16. Já está aí no televisor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E a igreja pode dizer amém? Você pode se assentar. Jesus estava uma semana no sopé do monte, ensinando uma multidão. E ali estavam seus discípulos, seus seguidores. Porque quem é seguidor de Jesus se encontra aonde há verbalização da sua existência, da sua presença. Aonde a presença de Jesus está, ali estão os seguidores de Jesus. E lá estavam os seguidores de Jesus, e o seu discurso realmente movimentava as massas. E as pessoas eram envolvidas por suas palavras, pela sua eloquência, pela forma dos seus ensinamentos. E justamente porque ele trazia uma palavra que tocava diferenciadamente na alma. As palavras de Jesus realmente faziam um divisor na vida das pessoas. E com isso um conglomerado de gente, uma turba de gente carente, necessitada, com a alma aflita, flamingeradamente por Deus. Eles percorre ruas e aldeias e sai de todos os cantos e ficam ali ouvindo os ensinamentos. Eram seguidores de Jesus. E Jesus fala justamente para eles, com a proposição
de edificar neles algo que pudesse realmente permanecer. Porque na vida daquele que segue a Jesus, não pode ter só um vazamento da palavra de Deus. Digo, entra a palavra e sai, sem construir, sem edificar, sem produzir, sem fazer com que haja na consciência um estado de espiritualidade que também é sensível a todos que estão à volta. Não é essa espiritualização cheia de sincretismo, cheia de movimento, mas que acaba tirando as pessoas que estão à volta. Não, mas é uma espiritualização que toca o humano, que chega às necessidades das almas, que aproxima as pessoas, que quebra as envergaduras das resistências, do ódio, da mágoa, do rancor, de todas essas diferenças que produzem os sentimentos humanos. As palavras de Jesus faziam com que houvesse uma convergência do ser. Porque, irmãos, olha, nenhum culto para Deus é fora da vida. Nenhum culto para Deus é fora do ser. Eu quero dizer para você que você é um culto ambulante de Deus. Eu sou um culto ambulante de Deus. O culto não está aqui no prédio. O culto está em nós. A igreja, ela se reúne quando nós estamos reunidos. Quando nós não estamos aqui, aqui é um prédio. Mas quando nós estamos aqui, onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu me faço presente. E Jesus traz essa verdade, porque a verdade de Jesus é o interesse do seu seguidor. Nada que possa estar forjado à verdade nos interessa. O que nos interessa é a verdade revelada. A verdade revelada é uma pessoa. E essa pessoa que é verdade não é uma filosofia, não é uma forma de costumes, não é uma doutrina. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, Filho de Deus, que se revelou em carne, e que por nós foi até a cruz, e se entregou para perdoar os nossos pecados, para anular, desfazer todas as maldições contra nós, amém? E essa verdade agora se revela, porque, irmãos, não existe seguidor de Jesus que não compreenda o que ele é, o que ele faz e o que ele ensina. Eu vejo muitas pessoas falando assim: eu sou servo de Deus, porque bota a Bíblia debaixo do sovaco, né? Ou leva no smartphone a Bíblia, porque vai ao culto e está participando de coral. Ou talvez pessoas que não participam de nada, simplesmente vêm para o culto e acham que com isso são seguidores de Jesus. O fato de você vir ao culto, de participar, de ter ações funcionais dentro da igreja, isso não significa, traduzidamente, que você é um servo de Deus. O que traduz que você é servo de Deus é quando você tem a compreensão daquilo que Deus quer para a sua vida. Ser escravo de Jesus, ser servo de Jesus, significa que você entende a compreensão daquilo que Ele quer que você faça. Nós não somos escravos, servos de Deus, a nível de escravatura, de doutrinamento humano, de formas, de quesitos e de regras. Gente, isso é coisa dos seres humanos, de doutrina de homens. Porque quando a palavra chega na sua vida, a palavra te transforma. A palavra não me transforma no meu vestir, no meu andar, porque isso aqui é estereótipo. Posso estar muito bonito aqui, por fora, mas por dentro há uma realidade que tem que ser cultuada, que tem que ser entregue, que tem que ser quebrantada. Há uma humanização aqui que precisa ser despojada, não pelas orientações dos homens, ou pela homilética da vida, não, mas pela a presença de Jesus dentro de mim. Por isso que vocês vão entender Jesus falando assim: se vocês querem ser verdadeiros meus discípulos, verdadeiramente ser meus discípulos, faça o que eu vos mando. E agora, depois dessa semana toda que Jesus está ensinando essa multidão que concorria para ouvi-lo, Jesus falou assim: vocês são o sal da terra.
Eu sou o sal da terra. Você, Marcos, é o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Os ensinamentos de Jesus sempre tinham uma aplicação para facilitar o entendimento. Porque ele usa uma metáfora, ele usa uma forma de parábola que estava bem próximo do povo, que era o uso do costume do sal. Ele falou, vocês são o sal da terra. E se o sal vier a ser insípido, se tornar sem sabor, ele diz, para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal tem um princípio ativo na vida e sempre presente no mundo da culinária, da medicina. O sódio é usado para diversas formas. E Jesus usa isso como uma metáfora, aludindo a realidade que nós temos que ser. Porque ele está falando o seguinte, os discípulos dele precisam ter sabor, porque o sal dá sabor, o sal preserva, o sal tempera, o sal traz, então, qualidade de vida para aquilo que não tem vida. E ele usa isso dizendo assim, vocês agora que vão dar sabor ao mundo. Ser sal é ter uma vida muito mais do que religiosa, muito mais do que colocar a Bíblia debaixo do braço, ou ter a Bíblia no smartphone. Ser sal é muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que ser batizado, participar de Santa Ceia, ou ser dizimista ou ofertante. Ser sal é ter a vida de Jesus na própria existência, onde as resistências mais duras, eu vou chegar lá, as resistências mais difíceis, eu vou chegar lá, são quebradas, são rendidas, não conseguem resistir à presença do Rei dos Reis. Por mais absurdo que você tenha vivido e por mais difícil que você tenha atravessado a sua vida e criado bastante coisas que veio trazer à sua existência, coisas tão horríveis, quando a presença de Jesus chega na tua vida, todas essas coisas são rendidas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Elas não resistem. Vós sois o sal da terra. A presença do sal é para dar sabor dentro de casa, dar sabor na rua, dar sabor na fila do ônibus, na fila do banco. É onde você é visto, onde as pessoas sentem algo diferente, sentem a presença de Deus, uma energização. Você é sal. É o sal no tempero certo, porque o sal também não pode ser nem de menos e nem de mais. Porque também ser sal demais é aquela arrogância da santa santificação que você se acha até o quarto, a quarta pessoa do Espírito de Deus. Tem gente que é tão santa que ninguém para ela presta. Só o que ela faz que é o certo, só o que ela ora é o certo, só o que ela prega é o certo, só ela que é certa. E essa pessoa, ela está quase na quarta pessoa da Divina Trindade. Já é o sal de sobremodo, ultrapassando aquilo que Jesus falou, o tempero da vida. É o tempero da vida. Mas de vez em vez, eu vejo pessoas tão religiosas que abstraem a verdadeira vida que elas pensam que estão vivendo em Jesus. Porque ela abstrai o evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho do perdão, o evangelho da reconciliação. Ser sal é você viver a vertente da compreensão da palavra, é trazer a palavra para a sua existência. E não ficar uma vida religiosa, porque a cada domingo que você vem à igreja, mas não tem mudança, não tem conserto dentro de você, não tem transformação, não tem perdão, esse ódio não sai, essa raiva não sai, essa reconciliação não é atada, as fronteiras das inimizades estão sempre se alargando, não tem diminuição disso, meu irmão. Você não é sal, você pode ser tudo na igreja, pode ser tudo da sua família, mas menos discípulo de Jesus. Quando você entender isso, você vai ver que a vida em Jesus, ela começa no ser e nos relacionamentos. Olha para os seus relacionamentos. Tem alguma coisa que te impede de falar com alguém? Tem alguma coisa que te impede de abraçar uma pessoa?
Tem alguma coisa que te impede de você estar no mesmo encontro social com aquela pessoa? Veja se realmente você é servo de Jesus pela compreensão ou você é um servo de Jesus religioso. Porque em nome de Jesus tudo é santificado, né, irmãos? A pessoa pode ser tudo, menos discípulo de Jesus. O que nós estamos trazendo hoje, na realidade, é uma vida religiosa. Basta você estar aqui no culto de terça-feira, de quinta-feira, culto de manhã, pronto, você... Mas as quinquilharias, as bagunças, os lixos existenciais estão mais presentes e vivenciais do que nunca. Você não consegue se libertar, não consegue sair. Um tempo atrás eu fui olhar uma pessoa da igreja e a pessoa se manifestou. Eu não tenho dúvida a respeito de salvação de ninguém, mas eu fico pensando que tipo de evangelho nós estamos praticando. É um evangelho que fica na epiderme da pele, que não chega lá na concretude do sintoma, da coisa que está lá tomada por um mal. Será que esse evangelho, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, apta para discernir o que está na imaginação. A palavra nem saiu à minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Eu fico observando com essa palavra de Jesus, vós sois o sal da terra. É para você, querido, salpicar as pessoas com a grandeza de Deus, com a transformação e com a luz que está agora na sua vida. Eu pensava esses dias... Tenho sentido falta de alguns irmãos porque estão doentes. Porque quando a pessoa é sal, ela faz diferença, ela faz falta. A gente fica com saudade. A gente fica assim, doido para encontrar, para dar um abraço. Para dizer, poxa, que saudade, estava sentindo falta de você. Quando essa pessoa está perto, a gente sente uma coisa boa, a presença de Deus. Quando essa pessoa está junto, a gente vive aquele momento assim de alegria, porque o sal tempera o ambiente, o sal traz paz ao ambiente. O ambiente fica leve, saudável. Quando o crente é discípulo de Jesus, aonde ele vai salpicando. Ele é o sal fora do saleiro. Vai tocando e todo mundo sente. Poxa, que coisa maravilhosa. Que palavra, que presença. E às vezes você não precisa nem abrir a boca. Sabe por quê? As pessoas, pelo seu olhar, pelo seu sorriso, sentem a presença de Jesus Cristo. Transformando. É isso que Jesus estava falando. Vós sois o sal da terra. Gente, não estamos falando de religiosidade, de cristianismo. Estamos falando de evangelho de Jesus. Cristianismo não foi fundado por Jesus Cristo. Cristianismo foi fundado por Constantino, no ano 330, Constantinopla. Isso não tem nada a ver com Jesus. E os arranjos que Constantino fez foram os arranjos para pegar o panteão das religiões, todos os ídolos, e em nome de Deus ele abençoou e trouxe então a unificação. Mas aquilo era uma ideia justamente política. Os bispos que foram consagrados era porque não seriam mais perseguidos e seriam beneficiados com ouro. Alguns outros que aderiram porque era uma forma de serem aceitos pelo mundo social agora, que era o cristianismo por Roma. Era o bizantino, né? Era Roma dentro do Oriente. Mas essa forma de cristianismo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi o fundador do cristianismo. Jesus Cristo não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus Cristo, ele pregou a palavra para a transformação do ser. Porque às vezes as pessoas vivem a religião e impede que a verdadeira verdade chegue ao seu coração. Fica tão empanturrado de religião, de coisas que não conseguem mudar o caráter, mudar a vida, transformar, não consegue fazer reconciliação. Pessoas estão presas a coisas tão brejeiras. A gente encontra crente que diz o seguinte, olha, eu não consigo estar naquele lugar porque aquela pessoa está. E vem, canta no coral, dança na presença de Deus, louva, está no altar, mas o verdadeiro evangelho não entrou na sua existência. Eu moro no lugar onde a cada passo que eu dou, bom dia, paz, Deus abençoe,
Não importa a religião da pessoa, não importa se ela está bebendo cerveja, se ela está bebendo cachaça, porque o evangelho que está em mim é o evangelho da transformação, da aproximação, não dessa visão sacrossanta. Ninguém pode falar comigo porque, afinal de contas, todos são profanos. Isso é o cristianismo, a religiosidade, que faz diferença, que separa. Mas o evangelho de Jesus não. O evangelho de Jesus é o evangelho que diz o seguinte: se alguém está te perseguindo, ore por ela. Se alguém está querendo o seu mal, ame ela. Se quiser andar 1 milha, ame 2 com ela. Se te pedir a túnica, dá também a capa. Esse é o evangelho. É o evangelho das relações, que elas não são multifacetadas, quebradas, mas o evangelho onde a gente consegue construir e ver o ser humano que pode ser alcançado pelo amor de Deus. E Jesus diz: olha, vocês são o sal da terra. Se esse sal vier a ser insípido, para nada mais presta. E eu fico pensando que esse sal tem amontoado em nossas igrejas. Esse sal que às vezes não tem mais finalidade. São vidas que andam disfarçadas. Pessoas estão tão presentes na religião e tão ausentes da presença do Espírito Santo, do Evangelho que quebra as envergaduras, que destrói as celas carcerárias do ser, que liberta a alma, que transforma o ser humano, que muda caráter, que põe dignidade, que põe humildade, que tanta gente dentro da igreja com orgulho, com vaidade, com prepotência, tanta gente se jaquitando porque arrota uma santidade desgraçada e não vê com que isso só afasta as pessoas dela. É esse sal que vai amontoando dentro da igreja, esse sal que se tornou insípido. E se for uma igreja muito grande, fica uma montanha de sal, né? Aquela montanha de sal, porque fica os valores, os princípios que regem a vida dessas pessoas, não é mais o princípio do reino de Deus. A razão delas estarem servindo a Deus é tudo menos serem discípulos de Jesus Cristo. E Jesus diz: olha, se vocês ficarem sem sabor, vocês serão pisados pelas pessoas. Existe uma coisa que não vai alcançar o ser humano que não seja pela compreensão. O início da vida de fé, o início da vida verdadeiramente em Cristo, começa através da santificação inicial, que é o chamado do cristão para servir a Deus. Se ele não experienciar, se não houver uma mudança, se não houver uma transformação, ele vai se camuflar. Ele vai se revestir de tudo quanto é roupagem estereótipa, mas por dentro continua sendo aquela múmia, aquela pessoa assim, insensível, incapaz de receber a presença do Espírito Santo, de quebrar as envergaduras do orgulho, da prepotência. Jesus disse o seguinte, nesse mesmo sermão: bem-aventurados os mansos de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Ser manso não é ser mole. A tradução no grego, ser manso, é você ter equilíbrio. E vou te dizer, ser manso é muito mais operar uma força dentro de você para o equilíbrio. E você tem muito mais força e energia do que ser uma pessoa mole. Quando a Bíblia fala ser manso, não é qualquer um que chega a essa qualidade de existência de discípulo de Jesus. É você ter o equilíbrio, é você ser o pacificador, porque o sal é pacificador, o sal não leva contenda. O crente que é sal, que tempera, ele leva a boa mensagem, ele leva a mansidão, o equilíbrio, ele está sempre conduzindo as coisas de uma forma que haja a presença de Deus e não a presença do mal, amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Isso é ser manso de espírito. Quando você consegue ser sal e entender esse chamado para temperar, que as almas, que as vidas estão solícitas, pessoas estão debaixo de amargor, de descompensação emocional, gente sofrendo, gente passando por circunstâncias, trauma daqui, trauma dali, e você tem uma palavra realmente de poder, de Deus,
E essa palavra que resgata, que issa a pessoa do buraco, que tira a pessoa do lodo, que diz, meu irmão, segura aqui que esse braço é forte, eu estou contigo. É quando você consegue ter sensibilidade, é o que está faltando hoje nas igrejas, na vida de muitos irmãos. Tem gente que vem para a igreja só para louvar a Deus, mas não consegue enxergar a sensibilidade do sofrimento humano. Ah, você vai me dizer, sou discípulo de Jesus. Você não tem compaixão de ninguém, rapaz. Você não tem compaixão de ninguém, nem das pessoas da tua casa. Vem me dizer que você é sal. Você está insípido. Quando você é sal, você tem sensibilidade. Você sente. Você consegue entender a dor. Você tem que traduzir o sofrimento. Você não consegue dormir. Quem é sal não consegue dormir. Saber que aquela pessoa que é irmão na fé, que é irmão, está passando por alguma dor, detrimento, alguma circunstância, você sofre. Você diz, meu irmão, estou aí, vou aí contigo, vou te abraçar, vou orar, vamos estar junto. Meu irmão, não vou te deixar. Se preocupa, pastor, o que eu posso fazer? Aonde eu tenho que atuar? O sal é um agente diluidor, que quando você coloca, você não vê uma presença do ego, a presença do ser. Porque o sal, quando ele entra em alguma coisa, ele se dilui. Ele perde a sua presença física, porque a sua presença vai estar justamente no princípio ativo. Já viu aquela coisa que você fica impressionado? Você diz assim, poxa, essa pessoa não está aqui, estou sentindo uma falta tremenda. Quando acontece muitas vezes ao contrário. Muitas vezes ao contrário, porque você que é um chefe de família, e os seus filhos sabem a hora que você vai chegar, e quando diz assim, meu Deus, papai já vai chegar, que horror, que horrível. Porque você deixou de ser sal para a sua família. Seus filhos correm de você. Sua esposa fica assustada quando está na hora de você chegar do trabalho. Ou muitas vezes acontece ao contrário. Esse marido está na rua e quando não chega em casa, a mulher fala, poxa, ele nunca chega em casa porque ele não consegue mais viver com essa perturbação que é criada por essa mulher dentro de casa. Você, mulher, tem que ser sal para o seu marido. Você tem que preparar o campo para que haja equilíbrio, haja um ambiente saudável, haja alegria, haja festa. É quando o camarada chega em casa, é uma perturbação, ele quer ficar mais na rua do que em casa, porque na rua ele tem paz, em casa ele não tem paz. Muitas vezes, alguns jovens chegavam para mim e falavam assim, eu consigo te chamar de pai, mas não consigo chamar o meu pai de pai. Eu falei, mas o que está faltando? Isso é o que acontece. Eu não tenho essa liberdade com meu pai que eu tenho com você. De falar, de me abrir, de chorar, de você me abraçar, me beijar. Aí você vem, todo religioso, santonófilozinho, chega em casa, você é um demônio dentro da sua casa. Você não presta dentro da sua casa. Todo mundo corre de você. É o sal que virou insípido, não tem sabor. Aí fica sendo pisado, porque todo mundo corre de você. Ninguém sente bem onde você está. No trabalho é a mesma coisa. Onde você está tem foco de incêndio, tem foco de confusão, tem foco de tragédia. É o sal que virou sem sabor. Mas graças a Deus aqui todos são sal temperado do Senhor, amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Jesus falou, olha, se você perder o sabor, você vai ser jogado nas ruas e vai ser pisado pelas carroças, pelos transeuntes. Esse sal, às vezes, servia para dissipar as neves dentro do templo, do pátio do templo, no caminho do templo, porque no inverno em Israel era só geada e jogava esse sal lá. Aí aqueles que iam para o templo pisavam nesse sal. E por isso que a Bíblia diz, olha, quando perde o sabor, o sal vai ser pisado pelas pessoas. E eu penso dessa forma, que quando nós entendermos que não devemos viver uma religiosidade, mas devemos viver uma vida em Cristo, uma nova vida. A Bíblia diz, e se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, eis que tudo, você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor, é nova vida.
Nós perdemos muito tempo com coisas brejeiras, coisas sem importância, porque da onde vêm as guerras, as confusões, as brigas, da onde vêm as intrigas, divisões, senão do próprio desejo do ser humano. Se o ser humano não se despojar, porque isso é a capacidade da compreensão, irmãos. Ninguém pode servir a Jesus sem conhecê-lo. Olha o que acontece com Nicodemos, que foi procurar Jesus pela madrugada. Por quê? Porque ninguém o veria. Ele estava fugindo de algum tipo de crítica dos principais da sinagoga. Ele foi escondido. E quando o encontra, ele diz a Jesus: Mestre, bem seis que tu és vindo da parte de Deus, porque as coisas que tu falas, que tu dizes, não pode falar e nem dizer se Deus não estiver contigo. Olha só. Mas ele estava vivendo a religiosidade de quê? Do costume judaico, dos rituais, dos pães da proposição, vivendo a lei e as semanas das festas judaicas. E quando Jesus encarnado ali presente, eles estavam tão distantes, sabe por quê? O peso da religiosidade era tão forte que ofuscava os seus olhos de ver a verdadeira revelação de Deus. Porque tem gente que gosta de ficar com revelamento e não com a revelação de Deus. Por isso que tem muito crente aí buscando, mediunidade gospel. A feitiçaria gospel é o que mais tem. É o sincretismo, o que mais tem. Porque, meu querido, minha querida, se Deus não se revelar na tua consciência, na tua compreensão, Ele não vai se revelar por meio nenhum. Sabe por quê? Porque Deus se revela para o ser. Ele não habita em templos feitos de mãos humanas. Ele habita em nós. Nós somos a habitação do Senhor. A realidade é justamente essa. Nós não somos sal para construirmos aqui uma indústria de religiosidade, de vendas, de negócios, da fé. Nós estamos falando aqui de transformação, do poder da palavra de Deus, em que a vida humana é transformada, a alma humana ela é edificada pelo poder da palavra de Deus. Pastor, como Deus se revela a mim? Deus se revela a você através da palavra. É a palavra que vai construindo a nossa vida. O que te aproxima de Deus por meio de Jesus é a palavra. O Espírito Santo te ajuda a entender as coisas que ainda para você não estão reveladas, mas ao seu entendimento, à sua compreensão. Ninguém pode ser um bonequinho de chumbo servindo a Jesus, porque está todo mundo para lá, vai para cá. Não, você tem compreensão dessa presença, desse Deus, da importância quando Ele quer que você se relacione com as pessoas. Irmãos, não existe espiritualidade que te deixe insensível às necessidades das pessoas. Esse não é o evangelho, esse é o cristianismo, no seu apogeu, na sua luxuosidade, na sua exuberância de ouro, de prata, de prédio, de andares, de carro, de helicóptero, de sei que lá, isso é o cristianismo, que é o Deus Mamon. Mas o evangelho mira o ser humano, vira a alma quebrada, escangalhada. O evangelho vê aquela alma perturbada. É a pessoa que diz assim: olha, eu estou com vontade de suicidar. E você diz assim: mais importante é uma alma para Jesus do que o mundo inteiro perdido. Nada nessa vida pode ser trocada por uma alma que esteja com necessidade de ouvir e de ser tocado pela palavra do Deus eterno. Isso tem que te incomodar. Aí você diz que você é sal, você está em casa tranquilo, assistindo seu jogo, vai para o Maracanã, vai para tudo quanto é canto, depois chega aqui achando que é o santo do pau oco. Está teu vizinho, tem gente da tua casa morrendo espiritual, você não toma nenhuma decisão. Amém ou não amém, irmãos? Que evangelho é esse? Que sal é esse que nós somos? Que evangelho é esse que não consegue me converter de crenças limitantes, passageiras, para me colocar no caminho, para dizer a vida eterna para a pessoa? Qual o valor de uma alma? Qual é o valor de uma vida? Quanto custa uma vida? Uma vida não tem valor. Mas quantas vidas a gente não deixa de atender por causa dos nossos desejos, nossos compromissos? E às vezes até a gente diz: essa pessoa só me enche o saco.
É esse evangelho que nós estamos pregando aí. E achamos que somos santos. E Jesus falou, olha, se você vier ser insípido, para nada mais presta, a não ser para ser jogado na rua, ser amontoado aí nas igrejas, nos depósitos das igrejas, que tem um montão de crente sem sal, sem sabor, que não dá, não preserva, porque o sal, ele tem um funcionamento muito maravilhoso, dentro da medicina, dentro do campo da culinária, dentro do campo até da preservação de alimentos, até aquilo que levavam para o altar no passado, as ofertas, tinha sal misturado, porque a fila era tão grande para consagrar o alimento do altar, do sacerdote, que eles colocavam sal, sabe por quê? Para o alimento não se deteriorar, por causa do seu teor preservativo do alimento. E era usado em alto escalão, nos navios que levavam alimentos, navios pesqueiros, tudo sal, porque não tinha freezer, não tinha ar-condicionado, não tinha nada para manter aquilo num estado saudável. E Jesus usa justamente essa ideia. O que nós podemos fazer? A preservação na história dessa humanidade. É com a palavra. Esse é o evangelho, onde as pessoas olham para você e dizem o seguinte, olha, aquele ali verdadeiramente é discípulo de Jesus. As pessoas sentem, as pessoas entendem. Tem pessoas que não são nem evangélicas, tem pessoas que no seu trabalho, tem pessoas na rua que quando vê você passar, sente algo e diz assim, poxa, quando passa aqui, sei, algo bom acontece, sabe por quê? Porque é o sal que está em você, é a presença do Espírito Santo. Jesus falou, assim como o sal, nós devemos ser a luz do mundo. Não é a luz negra, né? Mas é a luz que alumia todo o ambiente. Não se pode edificar uma cidade sobre o monte, perde seu valor. Não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do velador, que era um medidor de cereal, era uma bacia. O velador é uma forma de lamparina. Aí você tem uma lamparina e bota uma bacia dentro, tapa o velador, tapa a candeia, né? Aí Jesus falou, nós somos a luz do mundo. O evangelho, ele começa em nós. Se você quer ser seguidor de Jesus, primeiro você tem que ser experienciado pela sua presença. A maior forma de você demonstrar que você é uma nova criatura é você ser transformado. A mudança, ela não começa por fora de você. A mudança começa de dentro para fora, dentro de você. Jesus falou assim, agora que vocês são o sal da terra, vocês também são a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz, para que os homens glorifiquem o Pai que está nos céus. Eu quero que você saia daqui com o entendimento que existem coisas dentro de nós que não são confessadas, coisas que não são colocadas diante de Deus. E nós vivemos diante de Deus, às vezes, com muito fingimento, né? Fingimento. Esses eram os artistas do teatro do passado, os hipócritas. Porque eles usavam toda uma estrutura, né, para se apresentar no teatro, mas viviam uma coisa que eles não eram. E, às vezes, a semelhança desses hipócritas, são muitos crentes. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia! E não muda nada, você é o mesmo. Não houve transformação, você não consegue chegar na profundidade da sua verdade, que é uma tremenda apostasia, né? Tremenda apostasia, tremenda mentira. É você se mergulhar dentro de você e dizer, Senhor, eu quero ser o seu discípulo, eu quero ser esse seu guiador. Quero ser luz, quero ser sal. Onde eu chegar, onde eu estiver, que as pessoas sintam a sua presença, que o ar se torne mais puro, que o lugar se torne mais agradável, que o ambiente se torne um ambiente mais leve e que não esteja assim uma coisa meio no breu, mas que haja uma luz na consciência. Eu espero que o Evangelho de Jesus faça isso. Irmãos, nós somos mudados a cada dia, a cada dia. E nessa hora nós temos essa oportunidade. Eu não digo que eu que alcancei-o, mas ele me alcançou pela sua graça e a sua bondade. E muitas feiuras dentro de mim, eu tive que me despojar diante de Deus. Existiam muitos traumas, existiam muitas resistências dentro da minha alma. Eu sei que Jesus é capaz de transformar a minha vida. Eu não posso estar dando glória a Deus, aleluia, enquanto o meu ser está completamente em trevas. É trevas por circunstâncias, trevas por causa da própria história.
trevas por causa dos acidentes da vida, e você não pode se permitir que sua vida seja dominada por essas trevas. Que brilhe a vossa luz. A luz não brilha de fora para dentro. A luz tem que brilhar de dentro para fora. As pessoas não vão te conhecer pelo que você faz. As pessoas vão te conhecer pelo que você é. Você é isso. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Há uma presença aqui maravilhosa de Jesus. Eu sinto a sua presença dominando as nossas vidas. E se você chegou aqui e de uma certa forma, com peso, com tristeza, com dor, eu quero te dizer que Jesus é especialista em pegar pessoas assim. Ele é o Senhor dos senhores. Lá em Mateus 11, 28, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É quando você joga diante do Senhor a sua dor. Ele compreende. O Espírito Santo te entende melhor do que qualquer pessoa. E quando você faz com a convicção da alma, sem mentira, Deus, Ele te atende. Teve um momento na história da vida do rei Davi que ele sentiu que feriu a santidade de Deus. E ele precisou ser renovado. Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Essa é a nossa natureza que, infelizmente, hora ou outra, nós podemos sentir essa fraqueza, essa debilidade. Mas Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que não podia mentir para Deus. Ele sabia. Lá no Salmo 51, versículo 10, ele faz uma revelação tremenda de quem conhece a Deus, de quem quer realmente estar próximo, ser seguidor, ser discípulo. Porque o discípulo não quer ficar pelas beiradas, não. O discípulo não quer ficar na sombra, não. Nicodemos estava lá e Deus falou: olha, meu irmão, você tem que nascer de novo. Jesus falou: você tem que nascer de novo. Salmo 51, verso 10, Davi então pede a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele tira o peso. Isso é a questão da alma, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim. Viu que o espírito ali é com E minúsculo? Porque é espírito humano. Entendeu, Dario? A aula de hoje? Espírito humano. Porque o que se conecta com Deus não é a nossa alma. O que se conecta com Deus é o nosso espírito. É o espírito humano, como diz lá em Romanos 8,16, que se conecta com o Espírito de Deus. E há uma revelação. A alma é outro assunto que depois a gente pode falar. Olha só, o mesmo Espírito testifica, Espírito, que somos. A revelação das coisas espirituais é diretamente com o espírito humano. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu espírito. É a área aonde o próprio Jesus falou para a mulher samaritana em João 4:24. Jesus falou: olha, os verdadeiros adoradores são esses. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem. É essa coisa, é no espírito humano que a revelação é dada. Porque é o espírito humano que santifica a alma. Mas se o espírito humano não for despertado para as coisas de Deus, a alma, ela vive no mundo da naturalidade. Já viu aquilo que Paulo falou? Existem homens que são carnais, homens espirituais e homens natural. É isso aí. Eu quero dizer uma coisa: Deus conhece você, Deus sabe a sinceridade do seu coração. Mas para você alcançar as coisas de Deus como Ele quer, você tem que andar em espírito e em verdade. Assuma um propósito com Deus. Assuma um propósito. Eu confesso a vocês, irmãos, tem dias que eu chego na igreja meio aborrecido.
Tem dia que eu chego aqui aborrecido, chateado. Ninguém trabalha para Deus aqui achando que está trabalhando para o pastor, para a obra da casa do Senhor, está trabalhando para a denominação. Eu não me canso de falar, o que menos representa para Deus, o reino de Deus, é nome de igreja. É o meu pensamento. Eu vejo que quando Deus olha do seu trono, do alto e sublime trono, até a terra, que é o estrado dos seus pés, Ele não vê nome de igreja, placa de igreja, fachada de igreja. Isso é besteira, gente. Isso é besteira, isso é religiosidade. O que Deus vê é o que está aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. É isso. Ele vê adoradores que estão em espírito e trazendo a verdade. Quanto mais eu absorvo de Jesus, mais a minha vida está nele e ele está em mim. E aí eu sou sal da terra, sou luz do mundo, não porque eu tenho em mim esses princípios, mas porque vem dele. É por ele, por meio dele, que são feitas todas as coisas e acontecem. A sua palavra é absorvida na minha compreensão, na minha consciência e toma espaço no meu ser. Eu não sou um ser alienado, eu não sou um robô, eu sou um ser que tem um compromisso cognitivo, de vontade, de desejo, de seguir o que está aqui. E por isso que eu digo para vocês, tem momentos que eu chego aqui, eu falo, Senhor, renova o meu espírito. Renova, porque eu fico aborrecido. Eu falo, Senhor, renova o meu espírito. Meu espírito tem que estar diante do Senhor, tranquilo. Eu espero que você entenda isso. Ser discípulo de Jesus é ter compromisso com Jesus. Com Jesus. Quando você tem compromisso com Jesus, você atende aos chamados que estão à sua volta. Eu espero que Deus te abençoe. E não foi por nenhum dos meus motivos de tristeza, em algum momento, que eu deixei de fazer a obra. Nunca deixei de fazer a obra. Nunca deixei de fazer a obra, porque eu entendo muito bem a tríplice forma de existir. O homem é espírito, o homem é alma e o homem é corpo. Se nós não entendermos isso, nós não conseguimos viver o evangelho com a paz interior. Porque quando eu trato das coisas espirituais, eu não trato com a minha alma. Se eu trato da minha alma, eu estou tratando a razão. E se eu trato da razão, eu vou ver os meus direitos. Aí, querido, eu já tiro a Bíblia, já tiro o Espírito Santo. Mas é um assunto que a gente pode falar mais para frente. Louve a Deus com o teu espírito, porque o Espírito Santo está no teu espírito. Senhor Deus e Pai, eu peço nessa hora o revestimento sobre a tua igreja, e que haja a cooperação, Senhor, de cada um aqui para poder viver na tua presença. E que como, Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, eu quero que a tua palavra primeiro venha cortar na minha vida, porque ela é uma espada de 2 gumes, e possa cortar na vida dos meus irmãos. Porque quando tivermos a compreensão desse evangelho, nós vamos entender o que é liberdade em Cristo, o que é vitória em Cristo, o que é viver na plenitude do Espírito. Senhor, abençoe essa igreja, abençoe cada um. Que haja libertação, que haja cura, em nome de Jesus. E você pode dizer amém, você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, aleluia.